Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo de apresentação aqui para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês minha coleção de bonecos dos Vingadores. Essa é a coleção que eu comprei no Camelô. Ela não é original assim, então ela é mais barata e também a questão de detalhes, movimentação, articulações são bem mais inferiores do que os originais de verdade. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se apareceu aqui, é bom que você conheça mais o canal. Então vamos logo começar com o vídeo. Temos aqui, eu tenho o Thor, eu tenho o Homem-Aranha aqui, tenho o Thanos, tem o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, o Wolverine e o Pantera Negra. Mais ou menos a faixa de preço desses brinquedos são entre 20 e 30 reais no máximo, no máximo mesmo. Às vezes você pode comprar alguns em cartela, mas às vezes você também pode comprar eles em unidades. Isso depende muito de onde você vai comprar. Então aqui eu vou apresentar cada um por unidade, você vai ver um por um cada personagem. Então vamos começar pelo meu personagem favorito, que é o Homem-Aranha. Esse aqui que é o Aranha de Ferro, lá do Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Temos aqui ele, de todos aqui, junto com o do Thanos e o Pantera Negra, eu acho que ele é o mais detalhado, entendeu? Ele tem um o detalhe dele, tem até textura no boneco. A questão é que só a pintura dele que é meio... que não é totalmente perfeita, entendeu? Então ele tem aqui uns 4 buraquinhos aqui que eu acho que é para fazer aquelas patas da Aranha de Ferro. O lado ruim desses bonecos é que muitos deles são bem detalhados, mas o ruim deles é que eles vêm com esse laserzinho, tá ligado? Esse negocinho de laser. Que eu acho que é a marca deles, entendeu? Meio que a marca deles. Vou mostrar aqui pra vocês. Por mais que a pintura seja muito ruim, ele é muito detalhado. O rosto dele ele é muito bem detalhado aqui, ó. Cara, esse boneco do Homem-Aranha, ele define o Homem-Aranha. Ele é melhor do que muitos bonecos aí da Hasbro aí que lançam. Que praticamente não tem nenhuma articulação nenhuma. Pra você ter um boneco do Homem-Aranha, você tem que ter um boneco com articulação. Muita articulação. Certo, ele devia ter vindo também com articulação aqui nos ombros. Mas tá muito perfeito. Eu queria que na época, quando eu era criança, tivesse um... Ó, eu consigo fazer praticamente um espacate. Eu queria que na época, quando eu era criança, eles tivessem feito um Homem-Aranha tão bem feito quanto esses daqui de Camelô, cara. Agora aqui temos o Thanos, cara. Ele é bem feitinho. Infelizmente ele não é pintado nas costas, mas ele é bem feitozinho. O problema dele é que ele não tem... A escala dele ele é menor do que o Homem de Ferro. Vou até pegar aqui o Homem de Ferro. Em escala ele é menor do que o Homem de Ferro. Então, pra ele, que seria a escala dos bonecos, seriam daqui o chão, entendeu? Ele no máximo tem uns 15 centímetros. Ele tem aqui a manopla dele, é muito bem feita aqui do Thanos. Ele é muito, muito bem feito esse Thanos aqui. O ruim é que ele não é pintado atrás. Mas isso, acho que é o céu de menos, entendeu? Ele tem uma articulação também, tem duas articulações aqui no joelho, ó. Tem um aqui e um aqui em cima e um aqui na perna. Olha, agora no cotovelo ele só tem uma articulação só, entendeu? Mas isso dá pra fazer umas poses assim, pegando a manopla. Até a pintura do rosto dele também é bem feita, não é algo meio troncho, fora de desalinhado. Agora temos aqui o Homem de Ferro, cara. Esse Homem de Ferro ele também é muito bem feito. E como o Homem-Aranha ele tem uma boa articulação aqui nas pernas, entendeu? Ele consegue se mover muito bem. E uma coisa que me surpreendeu é que ele tem uma articulação também aqui nos pés, ó. Agora ele só tem uma articulação aqui no joelho. Eu acho que ele é bem limitado, como se fosse a armadura mesmo do Homem de Ferro. A pintura dele também não é tão bem feita assim, mas se vocês repararem, ele não é o Homem de Ferro do Guerra Infinita e nem o Homem de Ferro do Ultimato.
A armadura dele é do Homem de Ferro Guerra Civil. Essa armadura dele é do Homem de Ferro Guerra Civil. Mas eles pegaram lá a armadura, pintaram toda de vermelho e fizeram essa pintura para parecer com, com a armadura lá do Guerra Infinita. Ele é muito, tirando a pintura, ele é muito detalhado em questão de articulação, tá ligado? Ele consegue ficar em pé assim, de boa, não tem muito problema. É bom para fazer algumas poses legais. É claro que ele tem algumas limitações de pose, mas é bem bacana esse Homem de Ferro aqui. Aí tem aqui o Pantera Negra, ele é muito bem pintado. Ele é muito bem pintado, o rosto dele é bem detalhado assim, é bem rico em detalhes. Aqui o colar dele também é muito bem detalhado, o tronco dele também é muito bem pintado. Eles pegaram a tinta prateada para fazer isso, para ficar mais assim realista, mais parecido com o do filme mesmo. Agora o ruim é que ele é muito limitado em articulação, entendeu? Ele não mexe muito o cotovelo dele aqui, ó. Esse daqui é meio travado. O rosto dele também não se move muito, a perna dele também. A perna dele até que é meio que torta, entendeu? Se você olhar aqui, ó, ele não tem uma perna meio torta. E também o tronco dele ele é muito grosso. O tronco dele é como se ele tivesse um pouco gordo. Mas como é um boneco que eu uso aqui mais como um enfeite, mais como uma linha de coleção, deixar ele numa posição só já é o suficiente, entendeu? Já fica legal para a coleção. Se você for para brincar, se você quiser comprar para o seu filho para ele brincar, eu não recomendo muito não, porque ele é muito ruim de articulação, ele é muito duro e muitas peças que podem quebrar, entendeu? Tipo, soltar uma perna, soltar um braço, é bem mais fácil de quebrar. Aqui agora a gente já tem um Thor com a Stormbreaker, que ele adquire lá no Guerra Infinita. Esse é o Thor do Guerra Infinita. Ele, na verdade, ele veio com os braços dele na mesma cor que o tom de pele dele. Só que o meu irmão não gostou e quis pintar. Eu até que deixei ele pintar. Ele pegou, fez uma mistura com tinta meio prateada e pintou. Só que felizmente não pintou tão bem assim. Depois futuramente eu vou dar uma customizada melhor nele para ele ficar mais fiel ao filme. Ele tem uma boa articulação assim no joelho, é bem limitado mesmo, mas ele não é tão bom quanto os outros, quanto o Homem de Ferro, o Thanos ou o Homem-Aranha. Mas ele em questão, até no rosto dele, ele é bem mais detalhado. A Stormbreaker dele também é muito bem detalhada. Ela só não tá na cor certa, mas tirando, quer dizer, essa parte daqui do machado não tá na cor certa. Mas tirando isso também ele é bom para fazer uma pose. Ele fica em pé facilmente por causa da capa. A capa também pode tirar ele. Aqui, ó. Pode tirar a capa. Mas eu não gosto de tirar a capa dele não. Eu sempre deixo melhor com a capa porque ele fica em pé, então fica legal assim mesmo. Agora temos aqui o Doutor Estranho, que ele vem com essa peça aqui, que ele pode colocar na mão dele. Quer fazer aquela peça lá, que é aquele círculo lá que ele usa no filme dele e no filme dos Vingadores lá. Ele vem também, ele dá para ele tirar a capa, só que ele é de outra linha de brinquedos. A capa dele é muito bem detalhada, cara. Muito bem detalhada. Muito bem detalhada mesmo. Mas ele é de outra linha de brinquedos, já que ele não tem articulação. A articulação dele é essa daqui, é muito parecida com os bonecos da Hasbro. É só isso aqui, ó, pra cima, pra baixo, a perna dele é a mesma coisa. Eu acho que eles pegaram o modelo do boneco da Hasbro. Não sei se tem do brinquedo da Hasbro do Doutor Estranho. Tem um Doutor Estranho que eu tô interessado de trazer, de comprar, que ele é da mesma linha do Homem de Ferro e do Homem-Aranha, do Thanos e do Thor. Esse Doutor Estranho ele é bem detalhado. Por mais que ele não tenha muita limitação, ele é bem legal para fazer uma posição. Dá para colocar ele aqui. O ruim é que a mão dele é pintada, entendeu? É pintada de azul. Isso é meio estranho, mas dá para relevar. É como se ele estivesse usando alguma luva ou algo do tipo. Se você for deixar ele na estante, vai ficar bacana. Vai ficar bem legal. E eu deixei o Wolverine por último, já que como ele só faz parte dos Vingadores nos HQs, ele não faz parte do filme, no filme, né, não faz parte do elenco dos Vingadores no filme, eu preferi deixar ele por último. Ele é muito bem detalhado, só que aqui na questão de pintura eles estragaram foi tudo, eles não fizeram uma pintura bem feita nele.
Tem umas linhas aqui que tá no braço dele que faz parte do uniforme do Wolverine. Então eles devem ter pintado. Eu não conheço esse uniforme do Wolverine, eu acho que é um uniforme moderno que tem no HQ. Mas a perna dele é muito detalhada. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha o quanto ele consegue esticar a perna dele. Ficam assim na minha estante a coleção dos Vingadores, junto com a minha coleção das latinhas da Coca. Eles ficam aqui. Eles ficam aqui, ó, junto com a minha coleção das latinhas da Coca. Alguns bonecos de Star Wars, que depois eu vou fazer um vídeo. O Naruto aqui da Planeta de Agostini. E algumas coleções de action figures aqui de One Piece. Tem aqui uma do Goku, do Vegeta, que depois eu vou fazer o vídeo. O Bebop, o Rocksteady, da Tartaruga Ninja, um Coringa. E o Shun do Bakugan. E também tem um Relâmpago McQueen aqui, ó. Um Venom e um Sullivan. Esse daqui depois eu vou fazer uns vídeos sobre eles. Que é daqui da minha coleção que eu deixo aqui na estante de action figures que eu tenho. Então, se gostaram aí do vídeo, é bom que deixe o like para dar uma fortalecida. Se gostou do vídeo mesmo, compartilhe para seus amigos e familiares. Comenta aí embaixo o que achou. Novas sugestões de vídeo sempre serão bem-vindas. Valeu e falou!